Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para comentar com vocês que este vídeo é complementar sobre a aula de transporte de gases pelo sangue. Por isso, é importante vocês assistirem a videoaula sobre transporte de gases. Neste vídeo aqui, iremos discutir sobre a importância da curva de dissociação da hemoglobina nesse transporte e também entender os fatores que influenciam esse transporte, explorando o efeito Bohr e o efeito Aldani. Sem mais para o momento, vamos para o vídeo. Espero que todos aproveitem. Olá pessoal, a ideia dessa aula é de revisar os principais aspectos relacionados à curva de dissociação da hemoglobina no transporte de oxigênio. É uma aula que complementa a aula maior, que falou então de todos os aspectos que estavam relacionados ao transporte dos gases pelo sangue arterial. Tá? Então essa é uma aula complementar à aula maior. Para revisar esse assunto, também vocês podem utilizar o capítulo 24 do livro de Fisiologia, que é o Bernoulli-Levy. Essa primeira figura mostra a curva de dissociação da hemoglobina, o comportamento da curva de dissociação da hemoglobina. Inicialmente é importante destacar que o oxigênio é transportado por essa molécula chamada de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que se localiza nos eritrócitos, ou nas hemácias do sangue. E dentro da hemoglobina, que é formada por 4 cadeias de globulina, nós temos em cada uma dessas cadeias de globulina um íon ferroso. E é exatamente nesse íon ferroso que o oxigênio se liga à hemoglobina e dessa forma pode ser transportado pelo sangue arterial. É importante também salientar que mais de 98% da capacidade de transporte de oxigênio que nós temos no sangue arterial é oxigênio associado à hemoglobina. Por isso que é importante a gente compreender alguns aspectos do comportamento dessa curva de dissociação da hemoglobina. Aqui nós podemos observar nessa figura, no eixo horizontal, a pressão parcial de oxigênio e no eixo vertical, a saturação da hemoglobina pelo oxigênio. Como vocês podem observar, no início, nas saturações baixas ou nas pressões parciais baixas, tem um aumento exponencial dessa curva e depois ela vai se achatando. Por isso a curva tem um comportamento sigmoide, o crescimento não é exponencial o tempo todo. E esse crescimento deixa de ser exponencial porque conforme as moléculas de oxigênio vão se ligando ao íon ferroso dentro da globulina, na molécula de hemoglobina, vai aumentando a afinidade do oxigênio, ou seja, a segunda molécula que se ligou tem uma afinidade maior que a primeira, a terceira molécula que se ligou tem uma afinidade maior que a segunda, a quarta molécula que se ligou tem uma afinidade maior que a segunda. Então, quanto maior a ligação de oxigênio com a hemoglobina, maior vai ser a afinidade, maior vai ser a ligação desses oxigênios com a hemoglobina. E por isso esse comportamento sigmoide da curva de dissociação da hemoglobina. Um outro aspecto que é importante chamar a atenção, que numa saturação de 98% da hemoglobina pelo oxigênio, que é mais ou menos o que nós encontramos no nosso sangue arterial, corresponde a mais ou menos uma pressão parcial de 100 milímetros de mercúrio de oxigênio no sangue arterial. Isso equivale à saturação da hemoglobina do sangue arterial. Se nós formos olhar para valores menores, uma saturação de 90%, por exemplo, como está mostrando aqui, corresponde a mais ou menos uma pressão parcial de 60 milímetros de mercúrio de oxigênio no sangue arterial. E se a gente analisar o comportamento do sangue venoso, a hemoglobina do sangue venoso, ela apresenta em torno de 75% de saturação por íons oxigênio. Então, nós temos uma pressão parcial de oxigênio no sangue venoso ao redor de 40 milímetros de mercúrio. Isso é importante porque a hemoglobina acaba servindo como uma fonte de oxigênio, como uma reserva de oxigênio, porque se no sangue venoso eu ainda tenho 40 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio, se porventura eu aumentar rapidamente ou abruptamente a taxa metabólica, eu tenho então uma reserva de oxigênio que pode ser ofertado para esse aumento da taxa metabólica, que é a
saturação, né, da hemoglobina no sangue venoso de 75% com os íons oxigênio. Então isso é importante, é um aspecto interessante de ser chamado. Outra questão interessante também é que se eu aumentar muito a taxa metabólica, eu vou consumir mais oxigênio. Então aqui está, por exemplo, mostrando nesse quarto exemplo, a atividade física. O indivíduo que faz atividade física, basicamente, ele aumenta muito a taxa metabólica e esse aumento da taxa metabólica aumenta o consumo de oxigênio. E esse aumento no consumo de oxigênio acaba diminuindo o percentual da hemoglobina que é saturada por oxigênio, mas ainda assim, durante o exercício intenso, nós temos 40% da hemoglobina saturada pelo oxigênio. Isso quer dizer que nós temos ainda em torno de 20 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio disponível. Por exemplo, se para aqueles órgãos que precisam efetivamente e que usam exclusivamente o metabolismo oxidativo, como o coração, o cérebro. Então, quando eu faço uma atividade física, eu diminuo muito a saturação da hemoglobina pelo oxigênio, porque eu consumi muito oxigênio, e eu acabo diminuindo então a pressão parcial, mas ainda assim a hemoglobina serve como uma reserva de oxigênio quando a necessidade desses tecidos que são dependentes do metabolismo oxidativo precisar utilizar oxigênio, então ainda tem uma reserva de oxigênio na hemoglobina. Então esses aspectos são interessantes de entender e de observar na curva de dissociação da hemoglobina. Outra questão importante que eu queria chamar a atenção para vocês com relação à curva de dissociação da hemoglobina também é o que a gente chama de diferença arteriovenosa de oxigênio, que representa na verdade o consumo de oxigênio durante o nosso metabolismo. Então, numa situação de metabolismo basal, que é como vocês estão sentados, por exemplo, agora, se eu tenho uma saturação de 98% da hemoglobina, e isso corresponde a mais ou menos uma pressão parcial de 100 milímetros de mercúrio de oxigênio, e se eu comparar isso com o sangue venoso, né, considerando um ciclo cardíaco completo, eu vou observar que no sangue venoso, 75% da hemoglobina está saturada com oxigênio. Isso corresponde a uma pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio de oxigênio. Então, se eu diminuir 100 milímetros de mercúrio no sangue arterial para 40 milímetros de mercúrio no sangue venoso, e se eu considerar um ciclo cardíaco completo, eu posso calcular a diferença arteriovenosa de oxigênio, que vai ser de 60 milímetros de mercúrio. Então essa diferença arteriovenosa de 60 milímetros de mercúrio representa o gasto metabólico basal. Tá? Então é dessa forma que a gente consegue calcular o gasto metabólico basal, né, utilizando a curva de dissociação da hemoglobina. E se eu fizer exercício, de novo no exemplo que eu dei anteriormente, né, eu vou consumir mais oxigênio porque a minha taxa metabólica vai aumentar, a diferença arteriovenosa de oxigênio consequentemente vai aumentar. Então se no repouso eu tenho uma diferença arteriovenosa de oxigênio de 60 milímetros de mercúrio, em exercício eu posso ter uma diferença arteriovenosa de 80 milímetros de mercúrio. E essa diferença arteriovenosa de 80 milímetros de mercúrio representa o gasto de oxigênio necessário para manter a taxa metabólica aumentada numa situação de esforço, numa situação de exercício físico, por exemplo, tá? Um outro aspecto que é importante comentar é que essa curva ela se desloca. Então a curva de dissociação da hemoglobina ela pode, dependendo da situação, se deslocar para a esquerda ou se deslocar para a direita. Então, aqui no centro está mostrando a curva normal e aqui mostra ela deslocando para a direita e aqui deslocando para a esquerda. O que causa esse deslocamento da curva? São vários fatores que podem causar esse deslocamento da curva, mas uma questão que é importante olhar e chamar a atenção é exatamente o que acontece quando a curva se desloca. Então aqui está a curva normal mostrando, né, que a P50, que é quando 50% da hemoglobina está saturada por oxigênio na curva normal, isso equivale a uma pressão parcial de oxigênio de mais ou menos 27 milímetros de mercúrio. Se a curva se desloca para a esquerda, eu tenho uma diminuição da pressão parcial de oxigênio na mesma P50. Se a curva se desloca para a direita, eu tenho um aumento na pressão parcial de oxigênio para a mesma P50. E isso representa o que do ponto de vista prático? Que o deslocamento da curva para a esquerda aumenta a afinidade do oxigênio pela hemoglobina e, portanto, diminui a oferta de oxigênio na periferia. Já
o deslocamento da curva de dissociação da hemoglobina para a direita diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina e, portanto, aumenta a oferta, facilita a liberação de oxigênio para o tecido periférico que está necessitado. E os fatores que estão associados a esse aumento da dissociação da hemoglobina, basicamente, são destacados nessa próxima figura aqui. Então, a temperatura diminuída, a diminuição da PCO2, a diminuição da 2,3-difosfoglicerol e o aumento do pH são fatores que deslocam a curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda. Já a elevação da temperatura, a elevação da PCO2, a elevação da 2,3-difosfoglicerol e a queda no pH, que são todos fatores associados com o aumento da taxa metabólica, deslocam a curva de dissociação da hemoglobina para a direita. Então, o que nós podemos observar aqui? Que quando o metabolismo diminui, porque a temperatura diminuiu, né, o metabolismo periférico diminuiu a produção de CO2, diminuiu o pH e diminuiu o consumo de 2,3-difosfoglicerol, a afinidade do oxigênio pela hemoglobina aumenta e isso diminui a liberação de oxigênio na periferia porque não é necessário se liberar tanto oxigênio. Ao contrário, quando há aumento da temperatura, aumento da PCO2 e aumento da 2,3-difosfoglicerol e queda do pH, a curva desloca para a direita, diminuindo a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, aumentando e facilitando a sua liberação para o tecido periférico que está necessitando. Outra questão interessante de chamar a atenção também, que faz parte e influencia no transporte de oxigênio pela hemoglobina, são o efeito Bohr e o efeito Aldani. O que são esses dois efeitos? O efeito Bohr, por exemplo, acontece quando tem aumento da taxa metabólica, com consequente aumento da PCO2 e diminuição do pH. Lá na periferia, então, o tecido muscular, por exemplo, está com o metabolismo aumentado, aumentou a produção de CO2 e diminuiu o pH. Essa diminuição do pH faz com que a curva desloque para a direita. Então, a hemoglobina vai liberar mais facilmente oxigênio. Então, quanto maior for o PCO2, quanto menor for o pH, mais facilmente a hemoglobina libera oxigênio, ou mais oxigênio a hemoglobina libera. E isso é o chamado efeito Bohr, que é importante, que vai influenciar no transporte de oxigênio, né, pela hemoglobina. Ou seja, né, queda no pH, aumento da PCO2, desloca uma curva para a direita e esse deslocamento é chamado de efeito Bohr, o que tem como resultado final facilitar a liberação de oxigênio pela hemoglobina, porque o tecido está precisando de mais oxigênio. Ao contrário, né, quando eu libero mais oxigênio para a periferia, mais CO2 eu vou captar para transportar de volta para o sangue. Então esse fator também é verdadeiro. Quanto maior a liberação de oxigênio na periferia, maior é a capacidade que a hemoglobina tem de se ligar ao CO2 e transportar esse CO2 de volta para o pulmão para liberar esse CO2 que está sendo produzido no metabolismo celular, no metabolismo periférico. E aí, chegando no pulmão, essa grande quantidade de CO2 é liberada. Por diferença de pressão parcial, se libera o CO2. E aí, no pulmão, quanto maior for a quantidade de CO2 que eu estou liberando, que estava associado com a hemoglobina, eu estou liberando para o alvéolo e o alvéolo vai eliminar esse CO2 para a atmosfera, maior vai ser a capacidade da hemoglobina de captar oxigênio. Então, maior vai ser a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E esse é o chamado efeito Aldani. Então, quanto maior a liberação de CO2 do sangue que vem da periferia e que chega no pulmão, maior vai ser a capacidade desse sangue de captar oxigênio. E essa maior capacidade e essa maior afinidade do sangue em captar oxigênio aumenta a capacidade de transportar oxigênio para a periferia no efeito chamado de efeito Aldani. Tá? Eram essas as informações que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então inscrevam-se no canal, deixem seus comentários para nos ajudar nessa construção conjunta do conhecimento sobre fisiologia respiratória. Nos vemos aqui no Primeiro Respira, nas redes sociais. Tchau, tchau e até breve!